Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula aqui na disciplina de artes e que tem por título Origens da Música. A gente já vem discutindo em vídeos anteriores um pouco sobre o que denomina uma música, o que diferencia som de ruído, quais os parâmetros que geralmente são analisados quando se está a analisar um som. E hoje, pessoal, a gente vai dando continuidade a essa sequência de estudos acerca de sons e músicas. A gente vai falar um pouco sobre as origens da música, ok? Não se sabe ao certo, logo de antemão eu vou avisando, quando exatamente surgiu a música e nem de fato qual era o sentido atribuído a elas. Porém, há uma especulação acerca disso. E as especulações giram em torno de duas narrativas. A primeira, associando a música a uma maneira de se comunicar. Haja vista que em comunidades africanas eles utilizam um instrumento musical, um tambor, né? E segundo os sons que são emitidos a partir desse tambor, é possível decifrar um código linguístico. Na verdade, a sonoridade das palavras do dialeto utilizado em alguns grupos africanos é bastante semelhante à sonoridade emitida por esse tambor. Então, alguns especulam que a música inicialmente tenha surgido como uma forma de ampliar a comunicação entre as pessoas. Outra discussão acerca da origem da música se refere à religiosidade. Se você pegar, vamos dizer, pinturas rupestres de sociedades que viveram há mais de 10 mil anos, você vai ver que as pinturas que eram feitas sobre rochas faziam um forte indício à questão religiosa, as pessoas se reunirem cantando, assim como ainda hoje alguns grupos, sejam africanos ou ameríndios. Quando eu falo ameríndios, eu estou falando dos indígenas, ainda hoje fazem, por exemplo, quando estão satisfeitos, quando estão alegres ou requisitando algo por parte do divino, ok? Não se sabe, por exemplo, alguns instrumentos musicais já foram achados, alguns dos mais antigos. A gente pode citar, por exemplo, essas flautas feitas de ossos, eram bastante comuns serem achadas. Ou então instrumentos assim como esse tolo de madeira, que parecia muito uma lira. Porém, as pessoas não sabem que tipo de sonoridade de fato saía, como é que era manuseado. Se você for manusear, por exemplo, hoje, você vai ser tendencioso a criar um ritmo musical que procure se assemelhar a ritmos musicais que você conhece hoje. Porém, naquela época, a narrativa, aquilo que eles contemplavam de sons da natureza, entre outras coisas, era diferente. Então, mesmo tentando se aproximar, procurando saber quais são os sons emitidos a partir desses instrumentos, ainda não se sabe com exatidão como é que eles eram tocados, ou que tipo de som de fato era desejado por aqueles que utilizavam esses instrumentos. Outra coisa que é interessante acerca da origem da música é que os registros acerca da música eles eram muito vagos. Você vai encontrar, por exemplo, registros que remontam a cerca de 1300 anos antes de Cristo, como é o caso do hino Rita. Porém, isso é um registro muito vago. Na verdade, a ampliação, vamos dizer, de partituras, a ampliação, vamos dizer, de letras musicais, de fato, registradas a longo prazo, por exemplo, definindo notas, sonoridade, isso aí só vem ocorrer, vamos dizer, a partir... Eita, tem um errozinho aqui, pessoal. Seria de 992 a 1050 depois de Cristo. Houve um equívoco aqui, na hora da digitação. Só veio ser criado a partir de Guido Arezzo, já no final do século X, início do século XI. É que as pessoas, de fato, vão criar como se fossem notas para criar um padrão musical.
O máximo que você vai ver antes de Guido Arezzo são a descrição da letra e das músicas, porém as notas elas eram indefinidas. Outra coisa marcante acerca da música, por exemplo, que a gente pode remeter lá ao primeiro slide, é a questão da ligação da música com a questão do divino. Se você pegar a mitologia grega mesmo, você vai ver que existiam dois deuses considerados músicos. O primeiro deles, Apolo, que é o deus do sol, e também de instrumentos musicais. Ele utilizava uma lira em momentos que ele queria expressar-se. E outro deus também que utilizava instrumentos era Dionísio, o deus do vinho. Ele utilizava um instrumento parecido com a flauta chamado aulos. Isso dentro da mitologia grega. Na mitologia egípcia, por outro lado, a gente vai encontrar a deusa do amor e deusa da música, Hathor, que ela também utilizava uma lira para poder expressar-se. Então a gente vê, em linhas gerais, que a música ela surge a partir de duas premissas: comunicação e ligação com o divino, ou seja, aspectos religiosos. Que ela não existia um padrão de notas, que esse padrão de notas só vem ser criado a partir do final do século X e início do século XI. O que existia no demais geralmente eram as letras musicais, mas não se tinha um padrão de notas a serem tocadas. E pelo fato de não existir esse padrão, até hoje não se sabe a sonoridade que os instrumentos de fato disponibilizavam para a audição humana. Na verdade, isso é uma grande incógnita. Existe uma tentativa de resgatar esses sons, mas não se tem uma exatidão deles ainda hoje. Até porque não havia registros para que isso tivesse chegado até os nossos dias, ok? Desde já agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bons estudos. Como já disse em vídeos anteriores, não sou especialista em música, porém, se vocês tiverem dúvidas em relação ao conteúdo que foi disponibilizado, a gente vai procurar ao máximo tentar trazer uma explicação a mais, ok? Vocês podem entrar em contato, inclusive, comigo pelas redes sociais. Desde já agradeço por tudo, bons estudos.